Meu nome é Lucas e seja bem-vindo ao TI Explico, um canal especializado em redes de computadores que te trará todo o conhecimento que você precisa sobre o assunto. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os componentes de redes em todos os níveis de hardware, administração, softwares, sistemas, enfim, tudo isso. Então se liga aí que o vídeo vai ser bem da hora. Bem, primeiramente precisamos entender o que são componentes de redes. E, bem, isso é bem simples na verdade, e trata-se basicamente dos componentes que estão em uma rede. Bem, eu sei que isso daí parece uma piada de tão óbvio, mas deixa eu explicar. Quando a gente fala de componentes em rede, facilmente algumas pessoas podem pensar que são apenas hardwares, como computadores, switches, servidores, etc. Porém, a rede é bem mais ampla do que só dispositivos. Você tem uma vasta gama de outros tipos de componentes que tem rede, não é só em nível de hardware. Não é à toa que esses componentes podem ser divididos em 8 categorias, sendo elas computadores, periféricos, mídias, interface, intermediários, administrador, usuário e sistema operacional. Pois é, bastante coisa, então vamos começar logo com os computadores e servidores. Esses componentes tratam-se de hardwares e são bem fáceis de entendê-los. Os computadores são justamente os PCs em uma rede. Sim, aqueles mesmos que você usa para navegar na internet, assistir vídeos, enviar um zap, enfim. O interessante dos computadores é que eles são um dos poucos componentes que só servem como usuários. Ou seja, eles não oferecem nada para a rede a não ser utilizarem seus recursos. Claro que um PC pode servir para outras finalidades, como o transporte de dados em algumas topologias, mas isso é outro assunto. Em uma rede convencional, os computadores servem apenas para usufruírem da rede e utilizarem seus recursos mesmo. E no meio disso nós também temos os servidores. É bem provável que você já tenha ouvido falar desse nome, mas nem saiba para que serve, então aqui vai a explicação. Servidores são basicamente a mesma coisa que computadores, só que ao invés de eles usarem as redes para si próprios, eles a usam para servirem os computadores. Por exemplo, quando você acessa a Netflix para assistir algum filme ou série, na verdade essa Netflix que você está acessando é simplesmente um computador da empresa Netflix que está lá em algum país e que tem armazenado todas as séries e filmes no streaming. Este computador que te oferece os serviços é justamente chamado de servidor. Ele está acessando a rede para justamente servir o seu computador. É por isso mesmo que esse tipo de dispositivo é chamado de servidor. Periféricos. Bem, antes de entendermos o que são periféricos, precisamos saber o conceito de hosts. Hosts é o nome dado a qualquer dispositivo que está conectado diretamente à rede. Ou seja, se eu pegar um computador, colocar um fio e conectá-lo diretamente à rede, este computador passa a ser um host. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com periféricos? Bem, se hosts são aqueles dispositivos conectados diretamente à rede, os periféricos são exatamente o contrário. São aqueles dispositivos que estão conectados indiretamente à rede, ou seja, são dispositivos que se conectam por um host, que por sua vez está conectado à rede. Tá, eu sei que ficou confuso, então vamos dar um exemplo. Pensa na impressora da sua casa. Bem, se ela estiver conectada diretamente na rede, ela é um host, pois acessa a internet de forma direta. Agora, se essa impressora estiver conectada em seu computador, que por sua vez está conectado na rede, aí a tua impressora é um periférico, pois ela só está acessando a rede através do seu computador, que está servindo como uma espécie de intermediário entre a rede e a impressora. Ou seja, a impressora não está mais no centro da comunicação, e sim na periferia da rede. Exemplos de periféricos seriam a impressora, mouse, teclado, câmeras, celular, etc. Mídias de rede. Quando falamos de redes, costumamos dizer que são vários dispositivos conectados entre si, compartilhando dados e informações na rede. Porém, afinal de contas, como raios esses dispositivos estão conectados entre si? É mágica? Bem, não. E a explicação se resume em 3 palavras: mídias de redes.
As mídias de rede são basicamente as formas pelas quais estes dispositivos estão conectados entre si, sendo o meio pelo qual destinatários e destinos se conectam. E bem, este meio pode ser dado de duas formas, por cabos e por ondas de rádio. E bem, vamos começar falando dos cabos. As mídias via cabos são basicamente cabos específicos para redes que conectam dois ou mais dispositivos entre si. Existem vários tipos de cabos no mercado, porém os mais famosos são o par trançado e a fibra óptica. O par trançado trata-se basicamente de um cabo comum em que dentro dele você tem basicamente 4 tranças de fios. Sabe trança de cabelo? Então, dentro deste cabo nós temos vários fios bem finos que estão entrelaçados como numa espécie de trança de cabelo mesmo. No total são 4 pares de fios que estão dentro do cabo, o que garante então uma melhor transmissão elétrica pelo meio. A vantagem deste cabo é que ele possui um bom custo-benefício, principalmente para redes pequenas, entregando uma boa performance com um preço bem bacana. O problema é que este cabo não é tão rápido assim e pode sofrer interferências magnéticas. Então se você for um magneto, este pode não ser uma boa opção. E bem, ainda falando sobre mídia cabeada, o outro exemplo é a fibra óptica. Bem, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre este cabo, afinal, várias empresas que oferecem planos de rede sempre ficam falando desse negócio. Porém, apesar dela ser bastante famosa, a forma como ela funciona é bem inusitada e interessante. Isso porque, ao invés de usar fios para transmitir a eletricidade, a fibra óptica usa luz. Isso acontece porque dentro do cabo, ao invés da gente ter fios, nós temos vidro, que acaba por refletir a luz que é chegada nele para transmitir a eletricidade. A vantagem de você ter esse tipo de tecnologia é que, bem, a sua rede vai ser muito rápida, afinal estamos falando da velocidade da luz. Ok, não é tanto assim, mas é muito rápido. Por outro lado, a desvantagem deste cabo é que ele é muito caro. Então se tu quiser esse cabo, vai ter que desembolsar uma boa grana aí, campeão. Bem, mas além das mídias via cabos, eu comentei que nós também temos mídias via ondas de rádio, lembra? Pois então, vamos comentar agora sobre isso. As mídias via rádio pode soar algo meio estranho e se eu tentar dar teorias para vocês pode só confundir mais ainda. Então eu vou resumir as mídias de rádio com apenas uma palavra: Wi-Fi. Qual a senha do Wi-Fi? Ei, me passa o Wi-Fi. Aqui tem Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? Bem, no nosso cotidiano a gente fica falando sobre Wi-Fi pra cá, Wi-Fi pra lá, cadê o Wi-Fi? Mas afinal de contas, você já parou para se perguntar o que é o Wi-Fi? Bem, meus amigos, o Wi-Fi é um exemplo de um meio de transmissão via ondas de rádio. Ou seja, para transmitir os dados, o Wi-Fi utiliza o mesmo tipo de sinal das ondas de rádio e os espalha pelo ar. Por isso mesmo, quando você está usando o Wi-Fi, você não precisa estar com seu dispositivo conectado com um cabo na internet. Afinal, as ondas estão pelo ar e seu dispositivo simplesmente capta elas. Interface de rede. Bem, esse negócio é basicamente a placa de rede, esse dispositivo bonitinho que está aparecendo aí na tela. Este aparelho é responsável por trazer a internet para qualquer dispositivo. Sem ele não tem como seu tablet, computador ou Smart TV, por exemplo, terem acesso à rede. Por isso que ele é super importante. Placas de rede podem vir on ou off-board nos PCs e não custa tão caro assim. Dispositivos intermediários. Bem, este talvez seja o tópico mais longo dessa lista. Então vamos por partes. Bem, além dos hosts e dos periféricos que vimos na outra aula, na rede nós também temos os chamados dispositivos intermediários. Esses dispositivos são responsáveis por transmitirem os dados de um host para outro, sendo estes justamente os principais dispositivos de uma rede e o que fazem ela justamente funcionar. E bem, são vários dispositivos, então a seguir contarei mais sobre cada um deles, começando pelo modem. Este é o principal dispositivo de uma rede, afinal ele é responsável por dar a internet para você. Ele é responsável por permitir a troca de dados entre os dispositivos
E todos, absolutamente todos os dispositivos devem estar conectados a ele. Talvez você não saiba pelo nome, mas se você olhar qualquer rede por aí e ver um aparelhinho pequenininho e minimalista como este que está aí na tela, é bem provável que seja este modem. Normalmente o modem é oferecido pela operadora de rede quando vai instalar na sua casa. Roteador. Este talvez seja o dispositivo mais famoso de uma rede, até porque mesmo que você não saiba para que ele serve, é bem provável que você já tenha ouvido falar. Mas afinal de contas, o que é o roteador? Bem, ele é basicamente um aparelho capaz de distribuir o sinal de internet entre os dispositivos. A diferença entre um roteador e um modem é que o modem apenas permite que haja comunicação entre os dispositivos e a internet. Porém, essa comunicação só é feita de fato por conta do roteador. Esse dispositivo encaminha os dados para seus respectivos caminhos, criando rotas eficazes para que os dados sejam transmitidos da melhor maneira possível na rede. Em uma analogia, o roteador seria o semáforo de uma estrada, onde os carros são os dados. Switch. Bem, e agora vamos falar sobre o switch. Não esse switch. Esse switch. Em redes, o switch é um aparelho que conecta todos os elementos da rede e permite justamente que estes dispositivos se comuniquem entre si e troquem dados. Ele é um aparelho que serve como uma ponte, possuindo inúmeras portas onde se conectam os dispositivos. São tantas portas que em modelos mais avançados, um switch pode chegar a até 24 portas, pois é. Mas bem, talvez você aí que está em casa e conhece um pouco sobre redes, deve estar pensando: pô Lucas, mas esse aparelho aí que tu tá falando de conectar as coisas não se chama hub? E bem, você está certo. O hub é um outro aparelho que existe em redes e que possui a mesma função que o switch. Ele tem portas e conecta os dispositivos entre si, permitindo a troca de dados entre eles. Porém, o que acontece é que o switch é basicamente uma evolução do hub. Além dele possuir muito mais portas que o hub, o switch ainda é mais inteligente. Isso pois o switch conhece muito bem o destinatário e o destino dos dados que chegam nele. Ou seja, se o roteador quiser enviar uma mensagem para o modem, o switch sabe disso e irá enviar a mensagem do roteador somente para o modem. E bem, isso é diferente no hub, já que este irá enviar esses dados para todos os dispositivos da rede que estão conectados nele. Uma analogia interessante que pode ser feita entre o hub e o switch é compará-los entre o iPhone 2 e o iPhone 12. Estes dois aparelhos são celulares? São, mas tem uma grande diferença aí. Administrador e usuário de rede. Bem, como pudemos ver ao longo destes dois vídeos, a rede é responsável pela transmissão de todos os dados. A rede é super importante para a internet. Afinal, através de seus dispositivos, é possível a transmissão dos dados. E diante de tantos dispositivos e possíveis falhas que possam ocorrer na rede, alguém precisa ficar encarregado de cuidar de tudo isso. E este alguém é justamente o administrador. O administrador da rede possui a função de gerenciar de forma correta as redes de computadores. E bem, algumas das funções do administrador são projetar uma rede, fazer a manutenção dela, a expansão e, claro, o gerenciamento. E bem, se temos aquele que conserta a rede, claro que temos também aquele que usa a rede. E estes são justamente chamados de usuários. Sistema operacional. E bem, para finalizarmos, temos o sistema operacional. Assim como em computadores, nas redes nós também temos um sistema operacional para ela. A função desse sistema é basicamente gerenciar o transporte de dados na rede entre cliente e server. Cada sistema possui recursos de segurança e gerenciamentos específicos para cada host, fazendo então com que ela seja extremamente importante para justamente garantir possíveis regras e um bom funcionamento da rede de acordo com a pessoa que é dona dela.